Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Zuxberger, Olavo Pesotti. Hoje nós estamos. Eu vou só pedir um minutinho aqui a vocês. Eu vou colocar aqui no comentário o objeto da live de hoje. Só um minutinho. Colaboração premiada. Fixar comentário, pronto, está fixado agora para que as pessoas que vão entrando aí, para que elas vão aceitar. Vai. Ok. Doutor Super Suxberg, Danilo. prazer Como é que você tá? Tudo recebê-lo bem? aqui. Agora Prazer meu, meu amigo. vamos ver se a gente consegue introduzir aqui o nosso amigo Olavo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Funcionando direitinho? Vamos ver aqui. Olavo, aqui, convidar. Mandei aí o convite para Olavo. Vamos ver se ele... Funcionou? Eu sou péssimo com tecnologia. Que bom que deu certo. Boa noite a todos. Se todos os analfabetos digitais fossem como vocês, o mundo estaria Sou melhor. péssimo, mano. Pois é, mas foi ótimo. Foi ótimo. Bom pessoal, é um prazer. Eu estou aqui mais uma vez em nome do IDI. Nossa proposta agora é inaugurar uma nova programação chamada IDI Diálogos, onde Suxberger caiu. Vamos ver aqui se a gente... Eu aceito ele novamente aqui. Sux. Pronto. Entrou de novo. Pronto, Sux. Não saia, por favor. Não pois é. Eu não sei o que eu fiz aqui ou se foi a conexão. Então, eu acho que é conexão, viu Sux? Tá parecendo que é conexão. Bom, mas como eu ia dizendo, nós estamos inaugurando aqui um novo programa, uma nova programação do IDI Diálogos, né? Diálogo com o autor. Estamos selecionando algumas obras de referência, obras que não são muito óbvias, né, sobre o tema, mas que tem muito a dizer a respeito de questões palpitantes da ordem jurídica, mas também da área fora do direito, né, que é uma proposta do nosso Instituto. Hoje nós começamos com uma obra do nosso amigo Olavo Pesotti, essa obra dele aqui, muito boa, por sinal, colaboração premiada, uma perspectiva de direito comparado, excelente, eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele. Para mim, né, na minha modestíssima opinião, foi uma das coisas mais interessantes que eu li a respeito do tema, porque eu acho que ela foge do lugar comum, ela coloca a colaboração premiada a partir dessa nova regulamentação da Lei 12.850 no lugar onde ela realmente deve estar. Das coisas que eu li, né, pelo menos de livro, Olavo Suxberger, que é um estudioso e especialista do tema, pode confirmar ou não o que eu vou dizer, mas eu acho que foi a obra que trouxe, né, a etiologia, o histórico desse movimento de inserção da negociação, da justiça penal negociada em nosso sistema processual, mas especialmente esse modelo novo de colaboração premiada, da maneira mais clara e mais precisa de tudo que eu li a respeito desse tema. Então, hoje a gente começa tratando dessa obra especificamente. E eu gostaria de começar, Olavo, passando a palavra para você, para que você fale um pouco sobre esse livro seu. Como foi que você
como foi que você pensou, como foi o processo de construção dessa obra aí, desse livro extraordinário que trouxe e enriqueceu muito o debate a respeito desse tema. Danilo, obrigado primeiramente pelo convite, pela gentileza das palavras, que tenho certeza que se deve muito mais à amizade do que à qualidade da obra. Então, eu te agradeço muito pelos elogios, mas especialmente pelo convite, porque para mim é uma honra muito grande participar deste evento com vocês. São profissionais do direito que eu admiro muito, membros do Ministério Público, que são conhecidos não apenas pela atuação nas respectivas carreiras, mas também por uma vasta produção acadêmica, pela precisão técnica dos trabalhos que apresentam. Então, eu sempre aprendo muito com vocês, fico muito satisfeito de poder compartilhar este momento com vocês. Então, especial saudação a você, Danilo, ao Sutzberger e ao Daniel Salgado, que é um dos membros fundadores do Instituto e que também me fez o convite e que eu já vi que está online por aí na live. Então, Daniel, um grande abraço. Também cumprimentar os demais presentes e o meu colega Ricardo Silvares, que eu vi que acabou de entrar agora há pouquinho. Aí. Um abraço para você também, Ricardo. A origem, né? Por que eu resolvi escrever sobre esse tema e por que eu decidi fazer a pesquisa, né? Bom, a decisão ocorreu em 2014. Eu estava procurando algum tema para ingressar no mestrado na Universidade de São Paulo, procurando alguma matéria que pudesse ser interessante, que pudesse suscitar diferentes abordagens acadêmicas fora do óbvio, como você disse, né? E ali naquele momento tinha acabado de ser editada a Lei 12.850 de 2013, que trazia um rol bastante amplo, bastante largo de novas técnicas de investigação que poderiam ser exploradas no trabalho de mestrado. Então, passava alguns dias dando uma olhada na Lei 12.850 e fazendo alguns questionamentos. E percebi que nada me trazia mais dúvidas e questionamentos do que aquele regime jurídico novo de colaboração premiada que tinha sido introduzido pela Lei 12.850. Foi possível perceber, e isso é muito fácil de notar, a existência de um contraste muito grande entre o regime de colaboração premiada que é introduzido no direito brasileiro pela Lei 12.850 e as formas de delação que existiam antes do advento dessa nova lei de combate às organizações criminosas, né? Então, parti para decidir o tema de uma análise de contraste. Então, olhando a lei número 8.072 de 90, que traz aquela fórmula primitiva de delação premiada por direito brasileiro, separei aqui até a redação legal para não correr o risco de cometer algum deslize ou erro, né? Dizia o seguinte no artigo 8º, parágrafo único: o participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Olhando de plano esse dispositivo legal, a gente percebe que essa fórmula primitiva de delação premiada do direito brasileiro nada tinha de justiça negociada, nada se fala sobre acordo entre as partes ou sobre negociações das cláusulas de uma colaboração premiada. Então, é um modelo bastante seco e bastante claro. Era fácil situar no plano normativo onde se encontrava esse regime primitivo de delação premiada. Uma norma de direito penal substantivo, uma previsão de uma causa de diminuição de pena dentro do processo penal a ser valorada no âmbito da prolação de sentença condenatória. Então, não havia margens para grandes discussões, né? Então, o que se percebe nessa redação legal de origem é a existência de alguns requisitos para o benefício. A colaboração precisa ser espontânea, porém ela é unilateral do imputado, sem participação do Ministério Público. A lei previa um resultado material que deveria ser alcançado como pressuposto para a concessão do prêmio em decorrência da delação premiada, explícito no texto legal, que era o desmantelamento da associação criminosa, né, da quadrilha ou bando, que era o nome em iuris que o artigo 288 do Código Penal carregava na época, e, logicamente, nexo causal entre a colaboração premiada e o resultado alcançado, qual seja o desmantelamento do grupo criminoso organizado. Então, preenchidos esses requisitos, haveria um direito subjetivo do imputado à concessão do prêmio decorrente da delação premiada. E o Ministério Público nessa história pouco importava, né? Não se exigia aquiescência ministerial para esse regime de delação premiada unilateral, né? Então também não se conferia margens de poderes discricionários ao titular da ação penal, né? Não se vê espaço
para deixar de propor ação penal ou para o Ministério Público oferecer um prêmio, que seja pelo arrefecimento do direito de punir do Estado, como contrapartida à colaboração. O prêmio era taxativamente previsto em lei e aplicado diretamente pelo juiz. Aliás, não só não havia concessão de espaço para não persecução ou margem de oportunidade, como a própria ação penal era pressuposto do benefício da delação premiada, que só poderia incidir não só no curso da ação penal, mas ao seu final, em caso de sentença condenatória. E aqui, é claro, a gente está falando de uma redação legal de 1990, que vigorava num ambiente clássico do direito processual penal brasileiro, na nossa tradição jurídica, que não comportava soluções do processo penal por meio de acordo entre as partes, né? Então, os atores do processo tinham papéis muito específicos naquela época, sem margem de discricionariedade. E aí, uma pergunta básica me surge no início dessa pesquisa, né? Qual é a fonte de inspiração desse modelo primitivo de delação premiada que contrasta tanto com essa fórmula nova? E esse é o ponto de partida de uma pesquisa que, nesse momento, ainda era um projeto, né? Eu ainda estava pensando no que eu faria no mestrado. E olhando o anteprojeto que deu origem à Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, há algumas dicas, embora não haja uma resposta explícita e direta, sobre a origem desse modelo clássico de delação premiada no direito brasileiro. Também separei aqui um trecho específico da exposição de motivos, que dizia o seguinte na tramitação legislativa: visa o presente projeto a coibir uma das atividades delituosas mais nefastas e que cresce a cada dia em qualidade e em quantidade. É sabido o pesadelo por que passam ou passaram diversos países quando do aumento desenfreado dos casos de sequestro, ainda que por vezes engalanados por motivações políticas. Argentina, Itália, destaque-se Itália, e Peru foram algumas das vítimas dessa indústria. Então havia uma correlação na exposição de motivos da lei entre a perspectiva de colaboração premiada e uma suposta explosão dos índices de crime de extorsão mediante sequestro, que é o que ele fala aqui. Ele diz só sequestro, mas ele não se refere ao sequestro clássico do artigo 148, mas ao sequestro do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Então, observando essas construções normativas que surgem nesses países mencionados na exposição de motivos desse anteprojeto, notadamente o que acontecia no âmbito italiano, nós encontramos esse mesmo discurso, correlacionando o crime de extorsão mediante sequestro a reformas legislativas que visavam promover um combate à máfia que estava em expansão, e especialmente ao crime de extorsão mediante sequestro, que realmente difundiu um pânico muito grande na Itália ao final da década de 70, né, no âmbito das organizações criminosas. Então foram 3 as ordens de reforma ocorridas na Itália naquele período para promover uma resposta à máfia italiana. Primeiro no plano investigativo, pela estruturação de órgãos de persecução penal especializados, polícia e Ministério Público. Segundo, no plano processual, pela instituição de novas técnicas de investigação. E terceiro, no plano sancionatório. Então veja que a delação premiada se enquadra nesse terceiro plano de reformas da Itália ao final da década de 70 para fazer frente à criminalidade organizada, não o segundo. Então o foco aqui não era qual é a técnica de investigação ou a ferramenta processual que será utilizada para fazer frente à máfia. Era o terceiro plano. Vamos dar uma resposta sancionatória, que se daria no plano legislativo, primeiro, pelo recrudescimento das penas em abstrato combinadas aos crimes tipicamente praticados pela máfia. Segundo, pela concessão de benefícios premiais aos pentiti, aos criminosos arrependidos, portanto, aos réus colaboradores. Então veja que o contexto tem toda a cara de Itália, né? Justamente recrudescimento do tratamento de certos tipos penais pela Lei de Crimes Hediondos e, paralelamente, o arrefecimento da resposta punitiva destinada ao imputado que, embora integrante de organização criminosa, aceite colaborar com o Estado entregando seus comparsas ou informações importantes sobre a máfia, né, sobre a organização mafiosa que seria objeto de investigação. Então, tem algumas dicas aí. Parece que a origem já estava clara na 8.072, que seria italiana. Mas, posteriormente, em 1995,
a lei de crimes contra o sistema financeiro é reformada pela Lei 9.080, que esta sim traz com todas as letras e com a maior clareza possível na tramitação legislativa, no relatório da Comissão de Constituição e Justiça, na justificativa do anteprojeto de lei, uma menção explícita à experiência italiana, dizendo o seguinte: olha, a Itália tem enfrentado problemas similares ao Brasil em relação à criminalidade mais grave, mais perigosa, tanto no âmbito das organizações criminosas quanto no âmbito dos crimes de colarinho branco. E aí se faz menção expressa à Operação Mãos Limpas, né? Que sempre é referida como um paralelo do que o Brasil viveu com a Operação Lava Jato, e as coincidências não param de surgir, continuam surgindo até hoje, né? Mas então, no âmbito da reforma que se faz à lei de crimes contra o sistema financeiro, a raiz italiana desse modelo clássico de delação premiada deixa de ser algo que pode ser extraído de uma leitura global do Instituto ou do projeto de lei e passa a ser algo bastante claro que o legislador deixou expresso para ninguém ter dúvida. A inspiração é italiana. E por que essa importação não deu tanto problema quanto as importações que a gente viu depois da colaboração premiada instituída pela Lei 12.850? Porque a delação premiada no direito italiano, primeiro, o direito italiano é praticamente irmão no aspecto processual do direito brasileiro, né? Foi sempre uma fonte de inspiração, tanto o processo civil quanto o processo penal brasileiro sempre beberam muito das águas do direito italiano, até pela força da Universidade de São Paulo, que teve professores ítalo-brasileiros e que tiveram formação na Itália e trouxeram de lá muitas fórmulas processuais para o direito brasileiro. Então, não havia espaço para grandes choques de cultura pela introdução da delação premiada italiana no direito brasileiro. Ela conversava bem com o sistema, que tinha essa cultura de afastar soluções consensuais, essa cultura de contraditoriedade impositiva por parte do imputado que não poderia renunciar aos direitos de defesa, e essa forma de delação premiada como uma causa de diminuição de pena não traria grande problema. Agora, só para concluir essa introdução, que eu acho que já está um pouco mais longa do que deveria, analisando a colaboração premiada na Lei 12.850, nós encontramos outras informações normativas que se projetam para muito além do que existia na Lei de Crimes Hediondos. Dá para perceber ali que tem elementos jurídicos que não existiam no ordenamento jurídico brasileiro antes do advento dessa lei, em relação à colaboração premiada especificamente. Primeiro, se enxerga assim uma lógica de direito premial que já existia na fórmula original de delação premiada, ou seja, admite-se a concessão de prêmio ao imputado que colabora com a persecução penal, mas não é só. A colaboração premiada, a partir desse regime jurídico novo, passa a integrar um sistema de acordos, um sistema de justiça negociada, e, portanto, o Instituto deve ser produto de consenso entre as partes, de acordo entre as partes, inclusive excluindo-se o Poder Judiciário da fase de negociações. Então o legislador deixa um recado muito claro quando editou a Lei 12.850. As partes agora passam a ser protagonistas do manejo desse instituto, que antes, recorde-se, era aplicado independentemente de aquiescência ou concordância do Ministério Público. Então o segundo ponto de informação normativa relevante que se tem aqui é: estamos aceitando um modelo de justiça negociada. O terceiro ponto de informação normativa que se tem é um arrefecimento considerável do princípio da obrigatoriedade, inclusive pela admissão de uma hipótese de não persecução penal pelo Ministério Público, ou seja, não propositura da ação penal, como um prêmio que se concede ao colaborador como contrapartida da colaboração processual. Então, isso também é totalmente novo, já que a fórmula nova da delação premiada, a fórmula primitiva da delação premiada, não dava nenhum espaço de oportunidade ou de disponibilidade da ação penal. E aí o questionamento básico da pesquisa é: como esse sistema absorveu essas duas novas informações normativas, de onde elas saíram, já que elas não existiam na fórmula primitiva de delação premiada, que foi introduzida a partir da observância do sistema italiano. Então, essa é a pergunta básica que eu formulei no início da pesquisa e que me motivou a redigir o livro, né, que é produto dessa dissertação de mestrado. Então, mais ou menos esses questionamentos me incomodaram naquele momento de escolha do tema.
Olavo, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer uma coisa que ficou lacunosa aí no começo da nossa live. Eu não apresentei vocês devidamente. Peço até desculpas, mas sei que isso é desnecessário para todos os que estão nos assistindo. Eu acho que dos três aqui, o menos conhecido sou eu, certamente. Olavo Pezzotti, grande figura, promotor destacado, com atuação muito ativa no Ministério Público de São Paulo, mestre pela USP. Essa obra que nós estamos aqui hoje debatendo é produto da sua pesquisa, como ele já falou aí, de mestrado, obra de extraordinária qualidade que enriquece muito o debate sobre o tema no Brasil. Do outro lado, nós temos aí uma figura também muito conhecida, carismática, querida, grande amigo, orientador de mestrado, Antônio Suxberg, professor da Universidade lá do CEUB, do mestrado, do doutorado e da graduação, promotor de justiça também destacado aqui no Ministério Público do Distrito Federal. São essas grandes figuras. Eu sou Danilo Dias, procurador regional da República e um dos sócios fundadores do Instituto de Direito e Inovação. Bom, gente, então, eu sei que o Suxberg, eu conheço ele, é um grande estudioso dessa matéria, ele conhece muito essa coisa do direito consensual, penal norte-americano, ele entende bem esses meandros e eu sei que ele está bem ansioso aí para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, antes disso, Suxberg, antes de deixar você falar sobre esse tema, eu queria começar com uma provocação para você, especificamente. Faz sentido estarmos aqui falando sobre colaboração premiada? E por que é que eu pergunto, por que é que eu faço essa pergunta? Eu quero enquadrar essa pergunta dentro do seguinte molde. A gente já tem assistido ao longo desses últimos, eu vou colocar aí 3, 4 anos aí, um verdadeiro desmonte promovido nas mais diversas áreas, judiciária, legislativa, no executivo, do sistema que o Brasil desenvolveu ao longo de 30 anos para o enfrentamento à corrupção. Bom, aí alguns vão dizer assim, mas Danilo, a colaboração premiada é um instrumento que serve, né, para o enfrentamento à corrupção, mas serve também para o enfrentamento de outros tipos de organização criminosa. Mas o ponto, para mim, relevante é o seguinte: a colaboração premiada foi um instrumento, a colaboração premiada sobre o palio, sobre a égide da Lei 12.850, ou seja, sobre essa nova colaboração premiada. Ela foi um ponto de inflexão no conhecido, né, e estudado e propalado da seletividade do sistema criminal brasileiro. Pela primeira vez, ao longo desses 30 anos, o sistema penal brasileiro atingiu estratos e esferas de poder político e econômico, com a colaboração premiada. Depois desse processo, né, da Lava Jato e de sua revisão judicial e legislativa, eu pergunto a você, faz sentido a gente continuar conversando sobre colaboração premiada ou nós vamos cair naquela velha e conhecida história de colaboração premiada para prender traficante de droga, assaltante de banco, coisa que, né, o sistema penal brasileiro já faz com razoável eficiência. Excelente, Danilo. Obrigado. Né? Eu primeiro agradecer o convite de estar com vocês. Para mim, uma honra. Sou fã demais desse trabalho do Olavo, viu? Depois eu preciso ganhar um merchan da livraria Almedina, editora, para poder fazer propaganda. Mas esse livro é leitura indispensável. O Olavo conseguiu fazer uma investigação contextualizando, situando historicamente, conseguiu fazer uma revisão da literatura por meio de uma delimitação muito segura e que dá uma originalidade de recorte ali muito, muito consistente. E eu acho que é um ponto bacana, porque ao mesmo tempo que o trabalho conseguiu dialogar com tudo que foi escrito, ele traz alguns pontos, algumas ideias de reflexão
que realmente parecem ser incompatíveis com esse cabelo preto do Olavo aí, porque é coisa de gente madura, é coisa realmente de um amadurecimento intelectual, de um estudo que só mesmo esforço, denodo, seriedade, compromisso fazem com que a juventude suplante, né, esse defeito temporário que a gente tem, chamado juventude. Mas, assim, sou fã demais. Quando eu recebi o convite de vocês para falar sobre o trabalho do Olavo, para mim foi um presente. Eu acho que esse tema, o Danilo, ele não pode correr o risco de se transformar num tema maldito. Eu acho que é muito antes ao contrário. Eu acho que o fato de nós, como você anotou bem, estabelecer um momento de revisão, de repensar, de crítica, de revisibilidade institucional, de debate legislativo, ele não pode se prestar a que nós enfrentemos um verdadeiro bloqueio ideológico na compreensão do que seja a colaboração premiada e a sua relevância no enfrentamento de macrocriminalidade. O Olavo fala um ponto na apresentação dele inicial aqui da nossa live, que é muito importante, né? Ele consegue apresentar a colaboração dissociadamente do que seja o próprio caminho da justiça negocial. É importante destacar isso. Nós falamos de um refinamento na obtenção de provas, na investigação, no processo penal da atualidade, no enfrentamento de uma criminalidade mais gravosa, e o que o Olavo destaca vejam só, em 2013 isso ganha contornos mais bem delimitados, vinculadamente ao que seja uma ideia de um negócio jurídico processual. Então, eu digo isso porque é possível que nós tenhamos a necessidade de fazer uma crítica à institucionalidade da maneira pela qual o Brasil tratou a colaboração premiada e a trata, mas nós não podemos bloquear o debate, porque esse bloqueio ele só pode se prestar ao fato que se converteria num verdadeiro negacionismo brasileiro de que nós temos problemas gravíssimos de enfrentamento da macrocriminalidade. Né? Quando você menciona aí de fazer sentido de falar de colaboração premiada hoje, me parece que nunca foi tão atual aquela frase do Eduardo Galeano dizendo que a justiça criminal são como as serpentes, só picam os pés descalços, né? Então, para que nós mudemos o que seja essa preocupação de um sistema de justiça criminal que cumpra suas promessas de tutela objetiva de direitos fundamentais, de igual proteção diante da lei, para que nós não tenhamos de maneira tão gritante o fato de que o sistema de justiça criminal trata de maneira abissalmente diferente pessoas nos seus distintos estratos sociais, colaboração premiada nunca foi um tema tão urgente. Né? E aí eu faço uma consideração aqui provocativa aqui do texto do Olavo, quando o Olavo resgata essa evolução de onde nós retiramos as nossas inspirações. Né? A colaboração premiada e a maneira como ela é positivada na nossa legislação, ela mostra um transplante capenga. Por que eu estou nominando como um transplante capenga? Porque os países que a positivaram, ora são dotados de uma ampla discricionariedade persecutória ou a tratam como modalidade de acordo de culpa, abreviando o procedimento de responsabilização do colaborador de maneira bem a aclarar a figura que ele ocupará no curso dos demais processos, né? Ou seja, como meio de obtenção de prova e, de maneira particular, caso a caso, talvez até como meio de prova, por meio de suas declarações. Aqui nós temos controvérsias que são meio bizantinas, assim, né? Por exemplo, a própria Suprema Corte já disse que um colaborador premiado nas suas declarações tem carga acusatória. Ou seja, não conseguiu entender com clareza o que seja um meio de obter provas e o que seja o exercício de ônus probatório. Eu me recordo até que esse debate a que eu me refiro, que era aquele atinente à ordem de apresentação das alegações finais do colaborador premiado, que estivesse respondendo a processo no mesmo feito com os corréus chamados, criou uma situação esquisita no sentido de que se esperaria das alegações finais dele surpresa. E aí eu até indagava isso a todo mundo que eu tive a oportunidade de debater na época. Entender que as alegações finais de um colaborador premiado traga surpresa é ter por premissa que ele descumpriu o acordo.
porque as alegações finais de um colaborador premiado é nada mais, nada menos do que uma prestação de contas no sentido de que eu trouxe tudo que prometi. O colaborador premiado ele não tem compromisso com o êxito acusatório. E nem de longe a colaboração premiada transmuda o que seja uma das maiores conquistas da contemporaneidade, que é o fato de que a persecução penal se realiza por órgãos oficiais de Estado. Então, há tanta coisa a ser dita, bem aclarada, precisão conceitual, categorias operacionais que guardem consistência, que eu acho que o tema da colaboração premiada ele não só é atual, mas ele é urgente. Ele precisa ser bem debatido para que nós não tenhamos aí uma verdadeira normalização de absurdos, que é advinda aí do fato de que nesse talvez revisionismo daquilo que se apregoa como excessos do Estado brasileiro na promoção de responsabilização da macrocriminalidade, nós enterremos, né, um instituto que eu diria fundamental no enfrentamento da macrocriminalidade. Ou eu deixo aqui a indagação: acabou o crime organizado no Brasil? Parece que não. Então eu acho que é mais urgente que nós tratemos de debater, discutir, aprimorar institutos, como são os institutos de aprimoramento da atuação persecutória do Estado. Perfeito, Luxberg. Concordo plenamente com você. E eu já queria aproveitar para fazer uma pergunta para Olavo a respeito da colaboração premiada. Você introduziu aí sua fala, já deu uma pista mais ou menos aí do seu pensamento a respeito do que é a nova colaboração premiada e de que existe uma distinção entre aquela delação premiada que começa lá com a Lei 8.072 e vem até 2013 com a edição da Lei 12.850 e depois, né, esse novo instituto que nasce com a 12.850, que se chama colaboração premiada. A lei designa como colaboração premiada. Então, Olavo, minha pergunta para você é a seguinte: faz sentido, né, para você a gente aproveitar o arcabouço doutrinário e jurisprudencial que se produziu sob a égide dessa antiga legislação, que não considerava a delação premiada como um negócio jurídico, mas como um direito, um instituto de direito penal, uma causa de redução de pena, né, para o réu que delatava co-réis, né, co-autores com ele do delito. Faz sentido eu aproveitar essa produção doutrinária e jurisprudencial sob a égide desse modelo antigo no novo modelo de colaboração premiada? Você acha que isso ajuda? Se ajuda, em que medida? E se não ajuda, atrapalha a compreensão desse novo instituto? Danilo, excelente pergunta aqui. Enquanto você formulava a pergunta, eu já fui pensando em um monte de coisa, porque é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar partir de uma resposta direta e depois eu fundamento. Não faz o menor sentido, no meu ponto de vista. Não sei se haverá alguma divergência interna em relação a esse aspecto, porque a partir do momento em que se desenha um outro regime jurídico de colaboração premiada com premissas teóricas completamente distintas das que existiam na fórmula primitiva da lei de 1990, nada se aplica. Tudo tem que ser repensado. Nós estamos falando de negócio jurídico processual, nós estamos falando de consenso entre as partes, nós estamos falando de uma nova forma de resolver o destino do processo penal e, em última instância, dar uma resposta ao conflito penal subjacente ao processo. Porque o processo vem de algum conflito social, né, buscando um fundamento de teoria geral do processo, e o processo penal não é diferente. Existe um conflito por trás do processo penal, ainda que a vítima não figure como parte, ainda que não seja ela a expressão do conflito no aspecto processual. Existe um conflito no âmbito do processo penal. E, a partir do momento em que se introduz o elemento de justiça negociada no regime jurídico da Lei 12.850, todos os outros elementos que circundam a lógica da justiça negociada são absorvidos pela lei que traz esse novo modelo de colaboração. Então, tudo precisa ser repensado. Daí a importância do estudo histórico para que se possa responder
da onde isso saiu. Eu consigo observar a matriz desse elemento normativo novo de consenso na colaboração premiada. De onde veio isso? Existiam elementos colaterais? Como a prática se operava? Isso pode responder perguntas de maneira muito mais precisa do que uma aplicação transposta da jurisprudência e da doutrina formada sob a leitura da Lei 8.072 para a Lei número 12.850, que tem um regime jurídico diferente. Eu gosto muito do esclarecimento do Eduardo Araújo da Silva, que dizia o seguinte, diz, né, no livro dele, são dois institutos jurídicos diferentes. Delação premiada não se confunde com colaboração premiada, são institutos autônomos e diversos. Eu concordo com isso. Então, eu acho que o aproveitamento da jurisprudência original sobre delação premiada e da doutrina traria conclusões bastante equivocadas no manejo prático da colaboração premiada da Lei 12.850. E aqui a gente pode falar de algumas coisas bastante simples. Autonomia da vontade. A gente está falando de consenso, a gente precisa falar de autonomia da vontade. Se as partes precisam entrar num acordo, elas precisam ser livres para fazer esse acordo. Enquanto quem avaliava os requisitos da delação premiada na origem era o juiz, quando da dosimetria da pena, mais especificamente na terceira fase, na Lei número 8.072, agora o juiz está distante das negociações do acordo de colaboração premiada, previsão explícita da Lei 12.850. Os papéis que cabem a cada um dos atores do processo foram repaginados nesse novo modelo de colaboração. E a autonomia da vontade leva a várias outras coisas. Eu disse lá no início que naquele modelo da Lei 8.072, preenchidos os requisitos legais, a concessão do prêmio decorrente da colaboração ou da delação premiada seria direito subjetivo. Agora, se nós estamos falando de consenso e de autonomia da vontade, ninguém pode ter direito subjetivo a acordo nenhum, porque as partes têm que ser livres para chegar ou não a um ponto de consenso depois de uma fase de negociações. Também se reconhece uma margem maior de poderes discricionários para o órgão de acusação penal do Estado. Em que sentido? O imputado vai assumir obrigações? O imputado vai reconhecer a sua culpa? Vai entregar coautores de uma organização criminosa ou do grupo criminoso ao qual ele pertence? Obviamente ele precisa de benefícios claros que permitam ele avaliar a relação de custo-benefício de aderir ao modelo de colaboração premiada, prestando um serviço ao Estado, né? Prestando um auxílio aos órgãos de persecução penal. Então o Ministério Público precisa ter margens de concessão que não existiam no modelo primitivo. E surge um questionamento básico. Quais são os limites das margens de concessão do Ministério Público? Isso trouxe muito problema na Lava Jato. É possível fazer concessões sobre o regime inicial de cumprimento de pena ou sobre a forma de execução penal? Isso abrange os poderes, está abrangido pelos poderes discricionários do Ministério Público? O Ministério Público pode fixar uma pena determinada no acordo de colaboração premiada, que será observada depois pelo juiz na sentença, claro, desde que o Poder Judiciário tenha homologado, ou isso está fora dos limites dos poderes discricionários que esse novo regime jurídico precisa que o Ministério Público tenha para que funcione o modelo de acordo com concessões recíprocas. Então, definitivamente, nós estamos falando de coisa outra. Consequentemente, toda a produção doutrinária relacionada à delação premiada da Lei 8.072 tem que ser enxergada à luz do contexto em que se inseria essa produção jurisprudencial e doutrinária e não pode ser simplesmente transposta por uma aplicação do novo regime jurídico da Lei 12.850. Que demanda estudos próprios. Sux, você está com a palavra. Você concorda com... Eu concordo, e assim, eu concordo, e aí eu trago até um ponto aqui do ponto de vista da trajetória da legislação. Se a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar como foi a tramitação legislativa da Lei 12.850, Danilo, é impressionante. Ali não tem uma vírgula gratuita, não tem uma palavra que tenha escapado. Eu, inclusive, reputo, do ponto de vista político-criminal, que a Lei 12.850 tenha sido, talvez, uma das mais relevantes e, infelizmente, excepcionais hipóteses em que o Poder Executivo Federal ingressa na arena do debate legislativo. A legística da Lei 12.850, ela experimentou um processo extremamente sofisticado,
uma participação muito presente, não apenas de órgãos de classe, como, por exemplo, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Procuradores da República, CONAMP, a JUF, a AMB, OAB, Defensorias Públicas, né, o CONDEG, todos esses órgãos tiveram uma participação muito destacada no curso do debate legislativo. Me recordo que eu tive a oportunidade de acompanhar, e aí eu já estou me sentindo velhíssimo aqui, né? Mas, enfim, me recordo desse debate, e aí a participação desses diálogos com destaque muito relevante para a Secretaria de Assuntos Legislativos vinculada ao Ministério da Justiça do governo federal, olha que interessante, né? Com estudos, participação, debates prévios, tudo isso levou a uma legislação que, vejam só, a sua edição considerou exatamente o contexto que se tinha anteriormente, para que nós não tivéssemos um reforço ou propriamente uma repetição do que havia, mas sim a construção de enunciados com uma forte semântica normativa que respondesse ao contexto de então. Essa fala do Olavo é absolutamente verdadeira, não era simplesmente fazer uma atualização legislativa de tudo que se produziu sobre delação premiada. Era preciso, de fato, se deparar com um novo para que nós pudéssemos, então, construir, né, sentidos, categorias, problematizações diante da lei que veio a lume. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. 2022, quando eu conto isso, parece piada, mas eu me recordo que eu cheguei a escrever um capítulo de livro sobre a colaboração premiada, falando sobre a colaboração premiada nos casos de não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, né? Nós temos a colaboração no não oferecimento da denúncia daquele colaborador que venha a ser processado e as colaborações posteriores à condenação do colaborador premiado. Até faço aqui um parêntese, Danilo, porque o pessoal que entra na live, eu não sei se eu paro para pedir autógrafo ou se eu continuo a falar, né? Porque vi aqui o Casarotti, salvei lá, e Ricardo Silvares que o Olavo mencionou, uma série, o professor Tiago Pado, aqui do DF, gente aqui que eu fico até com vergonha, da vontade de parar e ir lá apertar, Eliane Gaia, da vontade de ir lá apertar o botãozinho do coraçãozinho só para poder mandar um abraço apertado aqui. Mas, enfim, eu me recordo dessa consideração à época, porque o que aconteceu? Teve muita gente boa escrevendo absurdos na época, dizendo que a colaboração premiada no caso, por exemplo, de não oferecimento da ação penal do Ministério Público, pasme, era o Ministério Público dando perdão judicial ao colaborador. Há até uma contradição em termos, né? O Ministério Público dando perdão judicial, quando depois se aperceberam que o fato era de uma obviedade solar. O que a gente estava falando era de uma investigação, vejam só, arquivada e, portanto, sujeita a controle, seja o interno da própria instituição, seja o controle jurisdicional. E que o descumprimento da colaboração premiada, implicando a retratação das partes em relação ao acordo, basicamente implicava o desarquivamento daquela investigação tão acordada. Então, até para poder pensar a discricionariedade persecutória, a edição da Lei 12.850 trouxe novidades, né? Essa reflexão nos desafiou e desafia diuturnamente a todos, o que igualmente conduz a uma certa reflexão também, ou para não ser mais direto, uma crítica à revisão que o Instituto experimentou pela Lei 13.964, chamado pacote anticrime, em que a gente vê ali um esforço, em alguma medida, positivo. Por exemplo, anoto aqui como pontos positivos da lei a procedimentalização das tratativas de celebração do acordo. Acho esse ponto bastante positivo, porque isso acaba aclarando a maneira pela qual o termo de compromisso, o sigilo das tratativas, o duplo registro da colaboração premiada, são todos destaques ali que a doutrina ia apontando aqui a colar. Isso chegou ao debate dos tribunais e que a lei veio a refletir. Mas, por exemplo, eu não posso deixar de destacar aqui o retrocesso, ou para não dizer absurdo, estabelecido, por exemplo, quando a Lei 13.964 destacou que, na previsão do conteúdo do acordo, não se poderia alterar ou incluir no acordo modificações atinentes
ao que fosse o regime de cumprimento da pena a ser alcançada pelo colaborador premiado, ou mesmo a situação atinente aqui ao que fosse o próprio critério de substituição de penas, né? Então, por que eu digo isso? Porque o legislador criou uma situação, do ponto de vista jurídico, insustentável. A colaboração premiada ela traz mais benefícios àquele que celebra o acordo depois de ter sua culpa reconhecida do que na situação do colaborador premiado que ainda não foi sentenciado. A intenção do legislador ela é clara. Se queria de evitar que a colaboração premiada perdesse o seu maior atrativo. Qual que é o maior atrativo ao colaborador premiado? E, repito, estratégia de defesa do colaborador. O colaborador premiado não é alguém que celebra acordo porque Deus tocou seu coração ou porque o sujeito resolveu se encontrar na existência humana e não mais praticar crime, né? O colaborador premiado é um sujeito que não se move imbuído de valores éticos ou morais. Ele se move ali imbuído do fato de que ele tem uma investigação absolutamente que o desvenda, e ele sabe que a responsabilização pelos fatos que serão a ele imputados virá com a certeza de uma prova robusta a ser produzida em juízo. Então ele busca a colaboração, por quê? Como maneira de se defender. E no ponto todo que interessa, ao menos das acusações e da maneira pela qual a resposta do Estado é produzida em relação ao colaborador, qual é o grande atrativo da colaboração? O afastamento do eventual recolhimento à prisão, né? Então, significa dizer que ele ficou sem resposta? Muito, muito antes ao contrário, né? Quanto mais benéfica a colaboração, sabemos nós que a estabilidade do acordo, a fixação daquilo que está ali estabelecido se torna mais tênue. E o outro vetor em sentido contrário também é verdadeiro, né? Uma colaboração premiada com poucos benefícios é uma colaboração premiada mais sólida e estável, né? Como negócio jurídico processual que é. Então, a lei veio, e aí eu pergunto, né, qual que é o aprimoramento do Instituto quando se traz uma previsão como essa? Essa é uma indagação esquisita, porque não se atende nem de um lado nem de outro os críticos do Instituto. O que era? A preocupação era que a lei era muito bondosa com os colaboradores? Estranho, né? Continua sendo bondosa com quem já teve a culpa reconhecida. Ou será que a preocupação era que a colaboração premiada não produzisse as provas destinadas a produzir? Se for essa a preocupação, então realmente temos uma crise muito grande dentro da nossa República, porque parece haver um esforço legislativo a ponto de dificultar o que seja a atuação de uma persecução penal que precisa ser efetiva no enfrentamento da macrocriminalidade. Então, eu faço essa anotação por isso, né? Não bastasse só o debate doutrinário, que é muito bem-vindo, é assustador que isso acabe culminando em produções legislativas que, a parte de serem constitucionais ou inconstitucionais, Danilo, elas muitas vezes são simplesmente ruins, né? O Brasil ele tem se deparado com alterações legislativas, as mais recentes, ruins. Elas não se prestam a atender sequer àquilo que é indicado como seu motivador, como sua justificativa. É preciso, de maneira urgente, nós nos debruçarmos aqui sobre o que seja essa legística, né? A ciência da boa legislação, a boa resposta normativa ao problema público. Falei demais, né? Não, Olavo, você tem que falar mais. Falou muito bem, Lucas. Inclusive, eu queria aproveitar até esse gancho seu para dizer o seguinte: você escreveu um artigo espetacular sobre a legística da Lei 13.964, especificamente sobre a introdução do juiz de garantias, mostrando que vários daqueles dispositivos ali passaram ao largo do debate parlamentar. Não entraram. E você me deu, na época, uma dica, diz assim: olha, eu tenho a impressão que o mesmo defeito que eu verifiquei em relação aos dispositivos relacionados ao juiz de garantia se aplicam também às modificações trazidas para a colaboração premiada. E eu tive a curiosidade de dar uma olhada no processo legislativo e, de fato, aquela comissão especial criada para tratar da Lei 13.964 não debateu sobre esse tema,
Essas alterações da colaboração premiada não estavam presentes no projeto que tramitou na comissão especial. Isso só veio a entrar em plenário por emenda do relator. Então, foram modificações, do meu ponto de vista, né, em relação especificamente à colaboração premiada, promovidas pela Lei 13.964, modificações prematuras, que não deixaram que o Instituto amadurecesse o suficiente para que a gente tivesse uma percepção clara do que é que estava funcionando bem e do que não estava funcionando bem. Com isso, eu acho que a Lei 13.964 terminou por mexer em coisas que estavam funcionando bem, que estavam dando eficiência à colaboração premiada, sem prejuízo de garantias inalienáveis dos réus e dos imputados, e deixou outras questões que mereciam um aperfeiçoamento de fora, como, por exemplo, o que é que a gente faz quando a colaboração premiada é descumprida pelo colaborador? Qual é o processo de rescisão do acordo de colaboração premiada? Quem é que faz, quem é que move, quem é que tem atribuição para mover esse processo? Quem é o juízo competente para dizer que o acordo foi cumprido ou que foi descumprido? Então, são coisas que não foram objetos de interesse do legislador nessa Lei 13.964 e que, portanto, terminaram deixando essa lacuna que existia e mexendo em coisas que eu acho que não seriam necessárias. Mas eu queria, voltando aí um pouco para Olavo, falar o seguinte, perguntar a ele o seguinte. Olavo, me parece, e eu acho que você defende isso no seu livro, na sua pesquisa, que essa colaboração premiada nova, trazida pela Lei 12.850, ela sofre uma marcada influência do sistema americano, né? E toda vez que eu leio alguma coisa a respeito da colaboração premiada nesse novo modelo, eu percebo que as críticas elas são muito direcionadas a desvios ocorridos dentro do sistema de plea bargain nos Estados Unidos, que, do meu ponto de vista, não se aplicam de forma nenhuma a nenhum sistema de justiça consensual penal que nós temos no Brasil. Nem um acordo de não persecução e muito menos a colaboração premiada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, sobre essa dificuldade que nós temos de aceitar eu vou usar o termo de Langer, né? Essa transcrição ou essa tradução de um sistema de justiça penal negocial para o Brasil com as suas adaptações, a ponto, né, só para concluir, de me parecer que nossa lei, da maneira como ela foi concebida, terminou por trazer para o nosso sistema um negócio jurídico, mas por ficar no meio do caminho. Porque se você olha ali, ela tem algumas contradições. Ela diz que é um negócio jurídico, que o juiz deve ficar à margem das negociações, da celebração desse acordo, que deve ser firmado entre as partes, mas, por outro lado, ela, se você lê, né, se você interpreta a lei pela sua literalidade, me parece que ela dá ao juiz, no momento em que os benefícios têm que ser aplicados ao colaborador, uma margem de discricionariedade que é incompatível com a segurança jurídica que deve vir acompanhando a celebração de um acordo penal, de um negócio jurídico, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa resistência que nós temos a aceitar esse modelo novo de justiça negocial. Como é que você percebe e encara esse problema? Danilo, eu acho que essa questão passa muito pelo choque de cultura processual que existe entre as raízes desse instituto jurídico e a prática a qual nós estamos acostumados no direito brasileiro. Então a gente sai de um modelo de delação clássico em que o juiz era protagonista na aplicação do prêmio e entra no modelo em que as partes definem todas as cláusulas do acordo, inclusive os benefícios que serão concedidos ao colaborador ao final do procedimento. A sensação que pode ficar para os membros da magistratura ou para o juiz é perder poder.
Por que eu estou falando isso? Porque no desenvolvimento histórico da colaboração premiada nos Estados Unidos, esses movimentos de resistência judicial ou de resistência prática ao Instituto da Colaboração Premiada também se verificam. Então, os promotores começaram em casos concretos, lançar mão de decisões de charge bargaining, arrefecendo as imputações em casos de concurso de crimes, por exemplo, tirando alguns crimes cometidos em concurso material e prosseguindo a ação penal em relação a apenas parcelas das imputações. Em outros casos, se modificava a própria leitura fática daquilo que era objeto da imputação para se excluir uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena em uma leitura de charge bargaining vertical. E os juízes diziam o seguinte: tenho pouco para fazer nesse caso, porque o membro do Ministério Público, ou o órgão de acusação, naquele caso, está fazendo uso de seus poderes relacionados à acusação. Mas isso incomodou muitos juízes americanos no desenvolvimento histórico desses modelos de colaboração premiada, em que o Ministério Público concedia benefícios ao imputado, que às vezes redundavam na aplicação de uma pena mais leniente do que o juiz gostaria para sua vara ou para os seus processos, ou às vezes num tratamento jurídico até mais rigoroso aos co-imputados do que o magistrado conseguiria prever. Então, esses movimentos de resistência existem lá também em relação à manutenção de poderes processuais. Agora, o que se precisa enxergar aqui é que a lógica do Instituto deve preponderar sobre qualquer perspectiva de distribuição de poderes entre atores do processo. Porque nós estamos falando de autoridade acusatória do Estado, de autoridade judicial do Estado, mas do outro lado nós estamos falando de cidadão. E o que o cidadão, seja ele réu, autor de crime ou não, ele é cidadão sujeito de direitos e titular de direitos fundamentais, e nessa qualidade ele integra o processo penal, inclusive como imputado. Ele precisa ter um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica quando aderem a um acordo de colaboração premiada. E nessa perspectiva, é inadmissível que, fixado um prêmio e homologada a cláusula do acordo relacionada ao prêmio que se prevê ao imputado pelo Poder Judiciário, ao final do processo ou do procedimento, o colaborador tem a sua expectativa traída por um comportamento contraditório de qualquer ator do processo que seja, ou do juiz mesmo, por exemplo, que pode dizer o seguinte: não, as partes fixaram o prêmio, naquele momento eu só tinha poder para avaliar a legalidade, a regularidade do acordo, aspectos formais, chancelei, porém agora, no momento da sentença condenatória, não concordo com o pacto, e quem dosa a pena aqui sou eu. Na verdade, o que se está a fazer é violar o direito fundamental do imputado, que figura como parte do acordo de colaboração premiada, que, em última instância, sofreu um engodo por parte da autoridade estatal e recebeu um tratamento jurídico mais severo do que o que ele esperava ao final do processo. Então, quando se entra num modelo de justiça negociada, o comprometimento primário de todos os atores tem que ser a lealdade, a previsibilidade, como você bem disse, Danilo, a segurança jurídica do acordo. Então, se o Poder Judiciário vai fazer um controle de regularidade e de legalidade que repercutirá sobre os benefícios cabíveis, isso tem que ser feito por meio de recusa de homologação ao acordo lá no início, e com remessa dos autos às partes, para que as partes adequem as cláusulas dentro do que se entende como legal ou ilegal, né? A partir da leitura de recusa de homologação por parte da autoridade judiciária. Nunca com o juiz suplantando a vontade das partes ou contradizendo a vontade das partes já consolidada, já congelada no âmbito do acordo de colaboração premiada, já preclusa por meio de decisão judicial prévia de homologação do acordo. Então, eu acho que essa questão da resistência passa um pouco por essa vontade de manter poderes dentro da distribuição dinâmica de funções do processo, e notadamente pelo apego clássico à posição que cada ator do processo ocupa no processo penal brasileiro, e pela transposição mal feita disso para a colaboração premiada, que tem uma lógica diferente. Esse é um grande problema, na verdade, de transplantes de instituto jurídico sem você compreender tudo que circunda o instituto na sua matriz, na sua origem. Então, você não pode pegar um coração de porco e colocar num corpo humano porque é um coração. Ah, mas é tudo coração. Não. Você não vai conversar com os outros órgãos, não vai conversar com o sistema, não vai conversar com o organismo. Vai dar conflito, vai dar rejeição
do transplante feito, né? Então, por isso que é importante se compreender exatamente quais são as questões, quais são os elementos que circundam a colaboração premiada no direito norte-americano, que sim, é uma fonte inegável de inspiração para esse modelo de justiça negociada, traz o que você citou, o Langer, né? Traz aquilo que o Langer chama de cavalo de Troia, né? Hoje se importa um pequeno modelo de justiça consensual, mas isso traz uma revolução para a compreensão dos atores do processo em relação aos papéis que eles desempenham e a deflagração de um movimento crescente de expansão dos mecanismos de justiça negociada que está em curso no direito brasileiro. Então, você dá uma olhada na lei número 9.099 de 95, quando os autores da lei do anteprojeto foram redigir o texto normativo, eles escreveram no anteprojeto o seguinte: estamos rejeitando soluções de plea bargaining e soluções amplas de consenso como forma de resolução do processo penal, porque isso é típico dos Estados Unidos e não é para lá que nós estamos olhando. E o Máximo Langer explica o seguinte: todos os ordenamentos jurídicos apegados à tradição do civil law, ou romano-germânica, que acharam que iam colocar a justiça consensual ou a justiça negociada num espaço confinado em laboratório e ela não ia escapar, se iludiram. Na verdade, importaram um cavalo de Troia porque repaginaram toda a lógica do processo. Então as partes falam: peraí, eu tenho poder dispositivo, eu imputado, não sou obrigado a ter conflito em tudo. Eu, Ministério Público, posso fazer concessões em troca de uma cooperação. Eu, juiz, posso simplesmente homologar o acordo das partes e assim resolver o processo penal sem necessidade de passar por todo o curso processual. Isso é uma revolução na mentalidade dos atores do processo que passam a aceitar modificações tendentes à expansão da justiça negociada com maior facilidade. Então você vê, é só você olhar a história. Lei 9.099, esse laboratório, hipóteses muito restritas de solução do processo pelo consenso, a gente chega na colaboração premiada, já surge uma nova forma de não persecução penal, depois a gente passa pelo próprio acordo de não persecução penal, que ganha novas hipóteses, um projeto de lei prevendo uma forma parecida com o plea bargaining, portanto é um processo em curso e nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Eu acho que então o seu questionamento passa um pouco por essa leitura de que as partes precisam compreender que agora operam um instituto que tem uma lógica enraizada na justiça negociada e não é uma questão de o poder é meu ou o poder é seu, mas é uma questão de tratar o imputado ou o colaborador de modo que ele possa ter previsibilidade em relação às consequências do acordo e possa ter um jogo limpo, entrando na colaboração premiada, sabendo o que vai acontecer ao final do procedimento. Olavo, eu queria aproveitar já e fazer a seguinte provocação. Para você, esse cavalo de Troia é um presente ou é um logro? Olha, difícil essa, hein? São juízes de valor que não é fácil. Eu acho que se for... Eu sou avesso às transformações muito apressadas. Tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Então, quando se fez a instituição do acordo de não persecução penal por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, eu fui contra. Falei, isso não é o caminho. O caminho não é pegar uma resolução, um ato normativo infralegal e querer impor isso ao processo penal sem uma discussão que o tema merece. Esse não é o caminho adequado. Então, eu acho que pode ser um presente por trazer mais saúde ao sistema processual penal no que diz respeito ao problema da seletividade, que foi anotado por você no começo da sua exposição, né? Então, o sistema processual penal tem que guardar a sua solução mais cautelosa e mais morosa para os casos mais complexos, de mais difícil solução. Os casos menos complexos, de criminalidade menos grave, têm que se submeter a um regime simplificado, ou seja, por simplificação de procedimento, como ocorre na Itália, né? Embora haja obrigatoriedade constitucional da propositura da ação penal na Itália, há várias formas de abreviação do rito procedimental pelo consenso das partes ou diante de criminalidade menos grave, né? Então essa é uma forma de simplificação para os casos que não demandam tanta energia e não tem que demandar. Então esse cavalo de Troia que traz a possível solução do processo pelo consenso é um benefício se ele limpar o sistema de justiça criminal daqueles casos que realmente não demandam uma discussão tão complexa, permitindo que os atores do processo, promotores, juízes,
aqueles que atuam na primeira fase da persecução penal, delegados de polícia, investigadores, possam se dedicar aos casos mais graves, que demandam mais energia e que normalmente não são investigados e, por coincidência, são os casos relacionados à criminalidade de colarinho branco e que envolvem réus que fogem do padrão do sistema de justiça criminal que se vê hoje contaminado por essa nefasta seletividade de prender quem tem baixa renda e pratica crime que tem grande visibilidade e pode ser combatido por policiamento ostensivo. Bom, pessoal, eu passaria mais algumas horas aqui com vocês. A conversa está excelente. Se o Olavo morasse aqui em Brasília, até eu acho que o chamaria, né, com o nosso amigo aí, Sutzberg, para a gente terminar essa conversa tomando um vinho aí, porque... Seria aceito imediatamente. Há muitas questões ainda que eu gostaria de perguntar a vocês, de ouvir vocês, mas nós já estamos aqui com mais de uma hora de live. O Instagram ele tem uma certa limitação, mas antes de encerrar, eu não gostaria de deixar de ouvi-los aí nas suas últimas considerações, começando aí por Sutzberg. E até aproveitando, para dizer uma coisa que, inclusive, é do meu interesse pessoal. Você acha, você faz suas considerações, pode responder rapidamente, não precisa aprofundar muito, mas você acha que dentro desse modelo de justiça negocial, de colaboração como um negócio jurídico, faz sentido restringir, como fez a Lei 13.964, as possibilidades do Ministério Público de conceder benefícios ao réu, se afastando daquele modelo que, inclusive, foi aventado pelo ministro Roberto Barroso na PEC 7074, quando ele disse que todos os benefícios seriam válidos desde que não violassem garantias do réu e não fossem legalmente proibidos. A primeira reforma da Lei de Colaboração Premiada, né, foi exatamente no sentido contrário, né? Ela restringiu explicitamente as possibilidades de concessão dos prêmios. Você acha que, só para a gente terminar, você acha que faz sentido isso como uma forma de contenção dos excessos do modelo de justiça negocial que nós importamos dos Estados Unidos, ou não? Ou isso diminui a eficiência do Instituto, a eficácia do Instituto? Olha, a sua pergunta, ela é reveladora de que a resposta ela não tem como ser construída só no direito, porque se cria uma situação simplesmente insustentável. Qual que é a crítica que se colocou à colaboração premiada, né? Qual era a preocupação, digamos assim? Primeiro, a gente está diante de um problema complexo, né? E sempre diante de um problema complexo, quando trazemos respostas simples, elas são invariavelmente equivocadas. Então, mas há um ponto que precisa ser destacado. O problema no Brasil é de uma preocupação legal de contenção do exercício do poder punitivo e, por conseguinte, de regime e moldura legal para a atuação persecutória, ou o problema do Brasil é o fato de que nós precisamos de previsões mais gravosas a toda sorte de criminalidade? Se eu faço um apanhado da literatura produzida no Brasil nos últimos 30 anos, se eu leio os discursos trazidos na jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais ordinários igualmente, eu vou perceber uma preocupação muito grande à criação, formalização e certeza, previsibilidade das molduras normativas de atuação do Estado na promoção da persecução penal. E aí eu indago, qual é a preocupação? É ser leniente demais, bonzinho demais com o colaborador premiado? Porque essa foi a preocupação da Lei 13.964. E eu tenho as minhas dúvidas se esse é o grande problema que o Instituto possa ter, mesmo dentre aqueles que o criticam. Para falar de maneira mais clara, eu não vejo ninguém no Brasil preocupado com o fato de que os prêmios da colaboração premiada sejam em alargada extensão. E quando veio a lume a lei que reforma o Instituto, o que nós tivemos foi uma suposta preocupação nesse sentido. E aí, digo eu, parece que não é o direito que vai responder a isso. O que me parece é que haja uma preocupação legiferante ali de frustrar o Instituto.
Porque, em rigor, o que nós deveríamos estar preocupados é de trazer balizas mais claras do ponto de vista da institucionalidade do seu funcionamento, ou seja, a necessidade do afinamento interinstitucional, da definição, por exemplo, de multas, valores de reparação dos danos nos acordos, a necessidade de compreensão do qual é o papel do juiz efetivo na aplicação da pena. Eu até me permito um parêntese aqui, Danilo. Quando o Olavo falava, eu me lembrei de uma coisa que eu até sempre comento com quem eu converso sobre colaboração premiada. Visualize uma sentença de um colaborador premiado que você vai perceber que o bicho não é tão feio quanto parece. Por que eu digo isso? Porque o juiz decide a culpa do colaborador, seguidamente aplica a pena a esse colaborador, independentemente da previsão do acordo, e só depois da aplicação da pena é que ele faz incidir o acordo. Eu digo isso porque fica parecendo, quando falamos dos benefícios da colaboração premiada, que o juiz foi tolhido da tarefa de individualização da pena. E isso absolutamente não é verdadeiro. Um juiz que não proceda a todo o caminho da individualização da pena para só então produzir a incidência dos efeitos do acordo, é um juiz que produz uma sentença nula. Então, há muita preocupação, há muito medo das sombras presentes num lugar em que a lei fez o favor de acender a luz. O que muitas vezes as pessoas não querem é debater de maneira às claras esse instituto. Então, a praxe, a institucionalidade, os desafios práticos são muito mais relevantes do que aparentemente os óbices que o pessoal está tentando, aspas, consertar, será mesmo consertar? Na lei. Entendeu? Então, acho que essa é uma preocupação brutal aí. Essa metáfora do cavalo de Troia, ela é muito feliz, tanto do Langer como a maneira como o Olavo a respondeu aqui agora. Porque, de uma maneira aclarada também, é preciso, usando a metáfora do cavalo de Troia, destacar que, em relação aos institutos da justiça negociada, encaremos de maneira muito clara esse presente é irrecusável. Ou até quando a gente vai conseguir produzir justiça criminal no Brasil, achando que responderemos a toda sorte de criminalidade com persecução penal em toda a sua extensão de full trial, né? Essas perguntas precisam ser feitas a partir do que seja o sistema de justiça criminal como um problema público. Fugindo um pouco do assunto e já levantando a bola para um próximo debate aqui. Até quando acreditaremos que vai ser possível enfrentar o encarceramento, por exemplo, o tema do encarceramento, achando que vamos fazer isso reduzindo o controle penal? Seria até desejável, num ponto de vista um pouco dissociado da realidade. Mas é curioso que a gente, às vezes, confunda o que sejam alternativas penais com redução de controle penal. Não estamos falando da mesma coisa. Na colaboração premiada aqui, igual. Colaboração premiada não soluciona processos. Colaboração premiada permite ao Estado, aprimorando o seu instrumental persecutório, trazer novos casos que até então não seriam visualizáveis sem incidência do Instituto. Então, apenas para concluir aqui o raciocínio, Danilo, eu acho que o que a gente precisa, sim, é debater essa institucionalidade do tema. E essa institucionalidade vai ser muito mais reveladora do que sejam os desafios práticos da incidência dos institutos, do que essa preocupação aparentemente abstrata que muitas vezes acaba revelando uma antipatia com o instituto. É uma antipatia que não é o direito que explica, só mesmo os politólogos para fazê-lo, né, a partir de perspectivas do que seja a nossa crise de democracia de uma maneira geral, né? Eu aproveito para deixar um abraço aqui, ó, o Bermecian mandou um abraço para o Olavo aqui também, uma fera, professor de nós todos, Fabiano Castanho, eu estou igual aqueles locutores de rádio do interior, né, Danilo? Um abraço aí para o fulano de tal, mas é só mesmo a saudade e o carinho de tanta gente bacana que eu estou vendo aqui na nossa live. Bom, Sux, lhe agradecer. O Décio aí também, ó, desculpa. Pode falar. Lhe agradecer. E, Olavo, só para a gente fechar aí com você, eu queria lhe ouvir sobre isso também. Eu vi que no seu livro, embora você não aprofunde essa questão, sob a égide da redação anterior ainda, você entendia que você tinha uma compreensão mais restritiva. Você achava que o Ministério Público só poderia conceder os prêmios que estavam expressamente previstos acho que, salvo engano, no caput do artigo 4º da lei.
Mas, ainda assim, né, eu queria ouvir você sobre isso daí. Você acha que a Lei 13.964, ao restringir explicitamente a possibilidade de concessão de benefícios, andou bem ou andou mal? Primeiramente, queria cumprimentar o professor Pedro Henrique Demercian, também vi que ele fez uma menção a nós. O professor Pedro Henrique Demercian nós estamos falando de justiça negociada, ele é um dos pioneiros expoentes sobre justiça negociada no direito brasileiro, escreveu um dos primeiros e mais importantes livros sobre a Lei 9.099 de 95, sobre os juizados especiais criminais e, consequentemente, sobre diversos mecanismos de justiça negociada que deflagraram esse movimento grande de expansão dos mecanismos de consenso no processo penal brasileiro. Então, é um professor visionário que tem uma produção acadêmica muito vasta, tem um carinho muito especial por ele, foi meu examinador no Ministério Público do Estado de São Paulo, enfim, o concurso de ingresso na carreira é algo que envolve muita emoção, né? A gente está entre colegas aqui também, então não vou falar muito do concurso, senão começa a chorar, eu não consigo lembrar do concurso de ingresso sem ficar emocionado, porque a gente sabe que é muito sofrido o ingresso, e o professor Demercian sempre foi muito gentil com todos os candidatos ao longo do concurso, e eu tive a felicidade de ingressar no Ministério Público de São Paulo com o aval de alguém tão capacitado e tão gabaritado no processo penal brasileiro. Professor, grande abraço, que honra, que satisfação vê-lo por aqui. Também queria mandar um abraço para o Décio aí, que mandou um oi. O Décio é um fera também do processo penal, nosso colega duplamente aí de Arcadas e de Ministério Público Brasileiro. É alguém que eu consulto sempre. Isso não aparece por aí, mas eu escrevo alguma coisa, mando para o Décio, peço uma opinião, ele responde. Sempre tem alguma coisa boa para ponderar sobre qualquer coisa que a gente coloque. Então, Décio, obrigado aí pela presença e pela menção. Sobre os prêmios, né? Pois eu tenho uma visão um pouco mais restritiva em relação a essa ampla liberdade na concessão de benefícios para o imputado por parte do Ministério Público na colaboração premiada, justamente porque eu tenho a impressão de que se trata de um movimento gradual de expansão dos poderes discricionários do Ministério Público no direito brasileiro. E se fosse plena a liberdade, o legislador não precisaria fazer menção a prêmio nenhum. Então, poderia se dar uma cláusula genérica, né? O membro do Ministério Público pode conceder benefícios penais e processuais, inclusive, não persecução penal ou benefícios de execução penal, no âmbito de um acordo de colaboração premiada. Então, se o legislador especificou alguns prêmios, é porque ele quis limitar. Então, sim, antes da reforma da Lei 13.964, eu já tinha essa visão de que não dá para impor penas fixas. Eu achava que esses acordos, mais uma vez, tá? Não confundam. Eu acho que o acordo era ilegal da pena fixa. Então, o Ministério Público sentava com o colaborador e escrevia: vai cumprir pena de 10 anos em regime aberto, diferenciado, com recolhimento noturno. Para mim é uma pena ilegal, um acordo ilegal, porém homologado pelo Poder Judiciário e precluso, prepondera a boa-fé e o direito subjetivo do imputado ao prêmio pactuado, ainda que ilegal. E só um parênteses. Porque nós estamos falando... E só um parênteses, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, não foi por qualquer juiz. Exatamente. Então não dá para depois dizer assim, não, esse acordo era ilegal, tá tudo bem, mas eu defini todo o meu comportamento processual, renunciei a direitos processuais, assumi a responsabilidade penal, estou sendo e fui punido, fui mantido preso preventivamente para o judiciário chegar ao final do procedimento e dizer, homologuei, mas mudei de ideia, agora é ilegal. Então me parece que isso viola qualquer noção de tratamento justo do Estado para com o cidadão. Me parece um negócio meio Leviatã. Não, o contrato social da coletividade justifica que, em nome do interesse público, agora a gente tem um comportamento contraditório e tudo aquilo que a gente prometeu não vale mais. Então, o valor primeiro dos mecanismos de justiça negociada precisa ser segurança jurídica e previsibilidade de consequências. É o mínimo, né? Na verdade, está conectado. Então, o sujeito precisa ingressar num acordo qualquer, ciente das consequências processuais e substantivas
da sua adesão ao acordo de colaboração premiada. Então, para mim, esses acordos são válidos nos casos em que eles foram homologados e a homologação precluiu. Né? Então, está lá, não cabe mais recurso em relação à homologação, não cabe mais impugnação, cumpriu o pacto, ele tem direito subjetivo ao prêmio. Agora, como essa prática estava um pouco bagunçada, né, surgiram entendimentos diferentes e movimentos diferentes em diferentes órgãos judiciários no Brasil, eu acho que precisava de uma reforma mesmo, em relação aos prêmios cabíveis, alguma delimitação melhor. Agora, o Suxberger explorou muito bem que essa reforma não foi exatamente bem feita, e os motivos ficaram claros também, porque não houve discussão. Então você tem uma tramitação processual, chega-se na fase de plenário de um projeto de lei que não abrange esse objeto, e se faz uma inserção apressada, sem discussão, de uma redação que regulamenta por inteiro, novamente, de maneira distinta, um instituto que tinha grande aplicação prática e mais, uma importante repercussão nos casos mais sensíveis que existiam na República Federativa do Brasil. Então, obviamente, isso teria que ter sido discutido sob preceitos e lógicas democráticas de maneira mais ampla, envolvendo outros atores da sociedade civil. Né? Não estou dizendo aqui para chamar a associação, né? Teve um ponto que acho que o Danilo Dias falou, ou o Suxberger, falou da tramitação da Lei 12.850, acho que foi o Suxberger, das associações, fazendo lobby, etc. e tal, o que deu até o problema na questão de a polícia pode fazer o acordo sem o Ministério Público ou não, o que deu origem à ADI 5581. Eu lembrei do Fernando Henrique Cardoso, só desviando um pouco. Eu lembro de um dia ele dando uma entrevista no Canal Livre, e aí perguntaram para ele assim, o presidente, faz pouco tempo, isso, uns 5 anos, né? Considerando o tempo que ele deixou a presidência. Presidente, o senhor tentou unificar as polícias civil e militar algumas vezes, era uma ideia que o senhor tinha lá no governo, não conseguiu. O senhor quer falar um pouco sobre isso? E aí, sem entrar no mérito da unificação ou não, que isso é outra questão, o Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte: determinadas discussões no Brasil são inviabilizadas pela força das corporações e dos órgãos de classe. Você nunca vai conseguir discutir unificação de polícia, porque você tem a Associação dos Delegados de Polícia te batendo muito forte de um lado, e a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, etc. e tal, do outro lado, cada um defendendo seus interesses institucionais, e isso já aconteceu lá quando da Constituinte, que deu origem à Constituição de 1988. Então, por 2 vezes eu pensei em introduzir essa discussão por meio de proposta de emenda constitucional, mas as corporações têm muita força e certas discussões não andam quando as corporações participam do processo legislativo. Né? Então a gente tem que sempre tentar achar um equilíbrio entre a participação da sociedade civil e de instituições no processo legislativo e a própria viabilidade do processo legislativo se desenvolver. Porque se você abre muito esse espaço de maneira infinita, a questão acaba não sendo resolvida pelo plano legislativo. Agora, não precisa chegar ao extremo de apresentar um pacote de mudanças com essa relevância em plenário, sem discussão alguma. Né? Não houve discussão acadêmica, institucional, nada. Então, me parece que isso explica que o produto final da reforma legislativa não ficou ideal. Muito bem. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Suxberger, ao professor Otávio. Excelentes considerações. Eu acho que iluminou muitos pontos relevantes do tema da colaboração premiada. Queria agradecer a todos os que nos acompanharam aí por essa quase 1h30 de debate sobre colaboração e convidar a todos para a próxima semana, na terça-feira, nesse mesmo horário, 19h30, nós teremos um IDI Diálogos com Vitor de Paulo Ramos. O livro dele é Prova Documental. Ele vai falar sobre prova documental. Então, é um especialista nessa área de direito probatório. É mais voltado para a área civil, mas eu acho que, como ele trata de uma forma mais, vamos dizer assim, mais doutrinária a questão da prova, um estudo mais... Eu acho que ele se aplica também, em muitos aspectos, ao processo penal também. Então, eu agradeço a todos, agradeço a Suxberger, agradeço ao Olavo. Boa noite a todos. Foi um prazer, uma honra para mim e para o IDI
ter vocês dois nessa noite. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, meus amigos. Um abraço mais uma vez. Parabéns. Sux, obrigado, Danilo. Um abração. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu.